no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos 37 a 41. E vamos meditar a respeito dos que são batizados, ou realmente batizados, né? Diz assim o texto: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom ou a dádiva do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Amém. Nós temos ouvido falar bastante de batismo. Hoje nós não somente vamos ouvir falar, como vamos presenciar, né? Tem um irmão que se decidiu em nossa igreja há muitos anos, muitos nem tanto, né? Senão eu vou fazer ele ficar mais velho do que ele é, mas há alguns anos. A esposa se batizou, ele não se batizou, e ele então me procurou alguns domingos atrás e falou: pastor, eu quero me batizar, chegou a hora, e nós vamos então batizá-lo hoje, Rodolfo, né, um crente em Jesus, e vinha se incomodando pelo fato de não ser batizado ainda. Graças a Deus, isso estava incomodando. Mas ouvimos muito a respeito de batismo. E batismo se tornou quase que um sinônimo de ritual de introdução a algum grupo, seja religioso ou não, né? A expressão batismo se tornou um sinônimo. Então, se alguém vai para uma faculdade, eu lembro quando eu fui para a faculdade, aliás, quando eu fui para o ginásio, eu cheguei na metade de um semestre, se não me engano, no Colégio Souza Marques, e eu lembro que a turma se reuniu e falou assim: não, você não foi batizado ainda, a gente vai batizar você para você fazer parte da turma. Então, a ideia do batismo ser só um ato de introdução, e batizar era fazer maldade, né? Era fazer muita maldade, pintavam a gente, faziam muita besteira com a gente. Religiosamente também se tornou um sinônimo de ato de introdução a um sistema religioso. No catolicismo, alguém entende e diz assim: porque o catolicismo é a religião predominante no Brasil. Será que é? Por que uma pessoa diz assim: eu sou católico? Porque ele nasceu, o pai e a mãe levou lá num ritual, e naquele ritual, então, que passou a ser chamado de batismo, então a pessoa foi batizada, entre aspas, né? E então ela passou a ser católica. Então, predominantemente, são os católicos que professam. Aliás, a religião católica é professada pelo maior número de pessoas, mas não é professada realmente.
porque tem muito católico, talvez a maioria, tem católico que é macumbeiro, tem católico que é espírita, tem católico que é budista, tem católico que é... Né? E tem católico que nem vai lá, nem sabe de nada, mas passou por aquele ritual e diz que é católico. Né? Nos Estados Unidos é o inverso. A religião predominante lá são as religiões protestantes, evangélicas. Eu tenho uma sobrinha que viveu um bom tempo nos Estados Unidos e ela estava essa semana escrevendo sobre algumas realidades de lá, que nós já sabemos. Lá, o presbiterianismo é predominante, depois vem os batistas, depois outras assim, né? Por que o presbiterianismo é predominante lá? Porque a pessoa nasce na igreja presbiteriana e então é levado a uma pia batismal. Então, na igreja presbiteriana, eles batizam o recém-nascido também. Então, aquele ato passou a ser chamado de batismo. Né? Então, todo mundo lá, a maioria lá é presbiteriana, é anglicano, que também é o mesmo processo. Os batistas nos Estados Unidos continuam batizando por mergulho, igual nós batizamos. Aliás, batizar por mergulho é incoerência falar isso, porque batismo é mergulho, né? Mas a palavra ficou tão esquisita que a gente precisa falar assim. Mas o que tem? Existe todo um processo para fazer com que as crianças cheguem ao batismo sem, às vezes, uma experiência de conversão. Nós já passamos por isso aqui na nossa igreja. Né? Nós já tivemos aqui a oportunidade de algumas pessoas, depois que chegam a uma certa idade, dizerem, não, eu quando fui batizado na infância, mas eu não tinha me convertido. Claro que crianças também se convertem, eu me converti na infância e sou crente em Cristo até hoje, mas tem crianças que são levados, existem vários sistemas que na nossa igreja não existem, né? Os batistas têm vários sistemas que forçam as crianças chegar ao batismo. É um líder que chega e diz assim, já está preparado para ser batizado. Aí ele decora a opção de pergunta, aí o pastor traz aqui na frente, ele responde aquele montão de perguntas decoradas e é batizado. Depois descobre que não... Né? Então isso não é o batismo realmente bíblico. Na realidade, o que é batismo, irmãos? Batismo, eu já disse aos irmãos várias vezes, a palavra batismo, baptizo, ou bapto também, essa palavra significa mergulho. Só que existia, no tempo de Cristo, um mergulho diferente, com um significado. E esse mergulho, porque a palavra ela é transliterada para o português, ela não é traduzida, esse mergulho, ele tinha que ser em nome de Jesus Cristo. Quando Jesus disse para ir fazer discípulos e batizar, ele mandou batizar em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? E aqui é dito que Pedro diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, ou seja, cada um de vós seja mergulhado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis a dádiva, o dom do Espírito Santo. Então, cada um de vós seja mergulhado em nome de quem? De Jesus Cristo. Então, isso é o batismo. Mas existe todo um processo pessoal, todo um sentimento para que esse batismo seja válido. O que Jesus disse? Quem crer, quem lembra de cor? Quem crer e for batizado será salvo. Essa expressão "e", ela faz o quê? Ela interliga. Então Jesus está dizendo, quem crê precisa ser batizado. Quem crer e for batizado será salvo. Pastor, mas por que o ser batizado? Batismo não salva, quem salva é Cristo, está certo.
Mas acontece que tem coisas que a gente mesmo que não compreenda tem que aceitar. Graças a Deus, Deus me deu a compreensão disso. Mas se Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo, então será salvo quem crer e for batizado. Temos que partir desse princípio. O que significa o batismo? Em Romanos, nós temos o significado do batismo. Romanos capítulo 6. Em certa ocasião, Jesus perguntou aos discípulos dele se eles poderiam ser batizados no batismo que Jesus era batizado. Qual o batismo que Jesus foi batizado? Lendo o significado do batismo, irmãos, nós entendemos em que batismo Jesus foi batizado. Vejam no capítulo 6 de Romanos, o que ele diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Então, qual foi o batismo de Jesus? Foi o batismo na morte, né? Fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, ou seja, em uma nova vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Então está estabelecido aqui o significado do batismo e por que Jesus perguntou se os seus discípulos poderiam ser batizados no batismo que ele era batizado. Porque o significado do batismo, irmãos, de ser mergulhado, significa ser o quê? Sepultado. Sepultado. Daí nós batistas não aceitarmos o batismo por aspersão. Ninguém sepulta ninguém jogando areia na cabeça, sepulta. Vocês passarem no lugar assim, tiver alguém jogando areia na cabeça de um cadáver, aí vocês perguntarem assim, o que vocês estão fazendo? Ah, estamos sepultando esse cadáver. Vocês vão achar estranho ou normal? Estranho, não é estranho? É estranho. Então, irmãos, o batismo é o sepultamento, semelhante ao sepultamento de Jesus na morte. Bom, então o batismo significa que tudo acabou. Não. Por quê? Porque nós não ficamos lá sepultados, né? O irmão Carlos Reis estava hoje emocionado lembrando do batismo dele, acabou me emocionando, que eu me lembrei do meu também. Não falei isso para ele, mas me emocionei também. Nós não ficamos lá. Nós somos mergulhados e somos levantados. Então, na semelhança de Cristo, Cristo foi sepultado, mas Cristo foi levantado, foi ressuscitado. Então, o significado do batismo tanto é de morte, quanto é também de quê? De ressurreição. Por isso que diz, para que andemos nós em novidade de vida. Então, o batismo ensinado por Jesus Cristo é esse. Ora, se uma pessoa diz assim, eu criei em Jesus Cristo, aceitei Jesus como meu Salvador, mas eu não quero me batizar. Enquanto ela não quiser se batizar, o que ela está fazendo? Ela está rejeitando em si o significado que Cristo estabeleceu no batismo. Ou seja, ela está desobedecendo a Cristo. Mas como crer em Cristo e ser desobediente a Ele? O primeiro ato de obediência de uma pessoa a Jesus Cristo é ser batizado. E outra coisa, irmãos, quem creu e por ter crido realmente foi batizado, é batizado por toda a vida.
Pode andar por caminhos estranhos, mas vai ser de Cristo. Vai ser de Cristo. Vai ser um crente sofredor. Tenho ensinado isso aqui aos irmãos. Mas vai ser de Cristo. Então o significado do batismo é este. Mas como a pessoa chega a isso? Nesse texto que nós lemos, irmãos, nós temos algumas coisas, não queremos demorar, mas temos algumas coisas que nos chamam a atenção. Como a pessoa chega a essa convicção de que creu e precisa ser batizado? Primeiro, irmãos, as pessoas são batizadas porque de bom grado aceitam a palavra pregada. O que diz aí? De sorte, versículo 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Ouviu a palavra de pregação, ouviu a palavra do evangelho, então de bom grado. O que é bom grado? Por que a gente pode dizer? De boa vontade. Então, de bom grado, receberam a palavra. Todo mundo recebe a palavra, irmãos? O que os irmãos acham? Não. Tem gente que ouve a palavra e rejeita, não é? Uma criança recém-nascida tem como receber de bom grado a palavra? Também não. Então foram batizados os que de bom grado aceitaram a sua palavra. Que palavra foi essa? Primeiramente, irmãos, foi a palavra de salvação. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está no versículo 21, na pregação de Pedro. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tem igreja por aí batizando para pessoas serem abençoadas. Não façam isso. Não entrem por esse caminho. Tem gente indo para Israel, querendo ser mergulhado no Jordão para ser abençoado. E tem gente esperta explorando isso, ganhando um dinheirão, irmãos, com excursões, com... Aí a pessoa é mergulhada no Jordão, me levantei renovado, abençoado, porque fui batizado no rio que Jesus foi batizado. Isso é fantasia de pessoas. Isso é fantasia. Então, a palavra é palavra de salvação. Você precisa ser batizado para você ser abençoado por Deus, para você, a sua vida mudar. Não. É quem recebe a palavra de salvação. Você precisa crer em Cristo, porque Jesus Cristo veio e morreu para te dar a vida eterna. Não é? Palavra de anunciação de um Salvador. Em primeiro lugar, que veio de Deus, versículo 22. Varões israelitas, escutai estas palavras: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem o sabeis. Quantos salvadores a humanidade tem que vieram de Deus, irmãos? Só Jesus. Muitos se colocaram como salvadores. Siddhartha Gautama se colocou como salvador. Quem conhece a história dele? Quem sabe quem foi Siddhartha Gautama? Buda. Um dia saiu de casa, abandonou família, mulher, filho, e foi peregrinar. E virou um salvador por conta dele. Agora, salvador dado por Deus é Jesus Cristo. Salvador que foi crucificado, versículo 23, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Um Salvador que foi crucificado. Geralmente a gente pensa num Salvador que não passa por problema nenhum. Mas o Salvador foi crucificado. Só que ele foi crucificado no lugar de quem? Meu lugar. Não é? Mas que não ficou crucificado. Um Salvador que foi o quê? Ressuscitado.
citado, versículos 24 a 32, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. No versículo 32, Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Jesus, irmãos, não ressuscitou sozinho, escondido. Jesus ressuscitou e foi visto por cerca de 500 pessoas, está registrado na Bíblia. 500 pessoas é muita gente, irmão. É muita testemunha. Não é? Salvador que foi exaltado por Deus. Versículos 33 a 36 diz assim: de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que põe os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então foi exaltado por Deus, voltando ao céu, sentando-se à direita de quem? De Deus. Quem é o intermediário entre nós e Deus, irmãos? Jesus Cristo. Pedro disse: não há outro mediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo, homem. Né? Então Deus o exaltou. O ser humano tem inventado uma porção de mediadores, uma porção de intermediários. No dia desse eu vi na televisão uma coisa assim absurda, né? Um homem que fica rindo, até, não sei se zombando ou brincando, mas muito brincalhão, e aquela multidão ele em cima de um, não sei o que é, um caixotão, um pedestal, sei lá o que é aquilo, não quero chamar de pedestal, né? Mas uma coisa elevada, e aquela multidão vai passando assim por ele, e ele vai com as duas mãos, vai botando a mão na cabeça das pessoas assim, ó. Quer dizer, é bênção por atacado, né? Bênção por atacado. E as pessoas vão. Mas quando você apresenta Jesus como o mediador entre Deus e o homem, o que as pessoas fazem? Rejeitam. Mas sabe o que rejeitam, irmãos? Porque para nós termos Jesus como nosso mediador, é preciso que haja arrependimento. Aquelas pessoas que foram batizadas reconheceram o seu pecado. E elas perguntaram, elas ficaram atônitas com aquela pregação e sentiram de repente o seu problema. E elas perguntaram: que faremos? E Pedro então disse o que? Arrependei-vos. Então, para ser batizada, a pessoa precisa estar arrependida. E ela precisa então estar entregando a sua vida àquele a quem Deus fez Senhor e Cristo. Eu quero terminar chamando a atenção disso aqui, irmãos. Nós temos Jesus, temos muito Jesus como Cristo. Cristo significa o Messias, e era o título dado ao Salvador. Não é? Ah, porque Jesus é meu Salvador, Jesus é meu benfeitor, Jesus é o meu refúgio, Jesus é o meu... Mas só que Deus o fez, antes de fazê-lo, Cristo, Deus o fez o quê? Senhor. Senhor. E não é Senhor só para botar um título na frente, não. Os irmãos sabem do que eu estou falando. Não é só para ter um título na frente, não. É para ter Jesus como Senhor de verdade, né? Então, as pessoas arrependidas foram batizadas, e batizadas, irmãos, através do batismo, elas foram o quê? Agregadas. Diz aqui, e foram, naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas. Foram agregadas aqui, irmãos? A igreja de Cristo. Então, o batismo não é um ritual
de introdução à igreja. O batismo é o cumprimento de uma ordenança do Senhor Jesus Cristo. É uma demonstração que cremos nele como Senhor e Salvador. Mas, ao mesmo tempo, o batismo faz com que a pessoa passe a fazer parte do corpo de Cristo. E aí seria outra mensagem, eu não quero introduzir outra mensagem, mas eu creio que é um privilégio muito grande fazer parte do corpo de Cristo. E fazer parte do corpo de Cristo é só através do batismo. O que nós vamos realizar hoje, irmãos, é de grande importância na vida de uma pessoa. Tanta importância, desculpe eu usar novamente o exemplo assim presente, não sabia que ele estaria aqui hoje, preparei essa mensagem sem saber que ele estaria aqui hoje, e falo emocionado, que esse irmão que me procurou hoje, ele disse: pastor, eu andei por caminhos diversos, me afastei, rasguei muita coisa, joguei fora, mas o meu certificado de batismo eu não tive coragem de jogar fora. Sabe por quê, irmãos? Mais do que um papel, aquilo ali significou na vida do irmão o dia em que ele creu em Jesus como Salvador. E andou por caminhos diversos, mas Jesus Cristo continuou chamando e dizendo: olha, você é meu, volta para mim. E nós pudemos ouvir, eu pude ouvir essa declaração: eu hoje estou voltando para o rebanho. E vou transmitir ao meu pai essa palavra que ele pediu que eu transmitisse. Então, irmãos, vamos dar valor a esse momento. Não vamos fazer desse momento só um momento de uma ritualística, uma coisa assim. Mas é um momento realmente que nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Cada um de vós seja batizado e recebereis o dom, a dádiva do Espírito. É o momento que recebemos o Espírito Santo de Deus. É o momento que somos integrados à igreja de Cristo, ao corpo de Cristo, né? É o momento em que nós somos integrados àqueles que estarão um dia no céu, na presença de Deus para todo sempre, através de Jesus Cristo como nosso Salvador. Que Deus possa nos abençoar e que nós estejamos com muita alegria pelo dia que nós nos batizamos e porque hoje mais uma alma vai se batizar, se entregando completamente a Jesus Cristo como